Boa noite. Burocracia no município. Entidades do setor da construção civil questionam demora para a liberação de projetos. Porque isso vem em benefício de todo mundo, inclusive da prefeitura, porque no momento que for aprovado, aí existe o pagamento de taxas, não só na prefeitura, como no próprio cartório de registro de imóveis. Vamos informar o Poder Executivo dessa demanda. Vai lembrar que alguns relatos aqui que foram trazidos, 7, 8, 10 meses para aprovação de um projeto. Muitas vezes o próprio empreendedor, aqui relatado, perde até o time, do empreendimento. E na retrospectiva de 2018, a gente mostra algumas das ações que tiveram o apoio do vereador Alex Necker. A primeira foi a realização de melhorias na Vila Carmen. Alex mostrou que um dos principais problemas daquela localidade são os alagamentos que afetam muitos moradores. Relembre também a homenagem da Câmara aos 13 anos do Grupo Protege em Passo Fundo. Valorizar essas pessoas que tinham essa ideia de criar tempos atrás essa empresa e que transporta valores, que transporta o progresso da cidade, do estado, do Brasil, porque transporta dinheiro com segurança. E também valorizar porque são pessoas que também estão arriscando a vida todo dia. E tem ainda a visita ao Legislativo do Passo Fundense, que é superintendente do Grêmio. Lembrando que eu saí daqui com 14 anos de idade e jamais pensei que fosse praticar futebol e que fosse algum dia chegar a merecer algum tipo de renome. O ano iniciou com muito trabalho no Legislativo. Apesar do período de recesso, os vereadores já estão discutindo proposições que serão tratadas em plenário a partir de 18 de fevereiro. O vereador Márcio Patucci, por exemplo, promoveu uma reunião com um grupo de empresários preocupados com a burocracia no município. Hoje, Passo Fundo não dispõe de uma lei que define um prazo máximo para análise de documentos, o que dificulta o andamento das obras. Por isso, entidades que representam o setor da construção civil, como a Associação de Engenheiros e Arquitetos, o CRECI, o CREA e o Sinduscom, cobram do Poder Executivo agilidade na liberação dos projetos. Todo empreendedor, quando vai lançar um empreendimento, ele tem um período de maturação relativamente longo, até descobrir terreno, ver o que vai ser construído, o que a cidade comporta, qual é a demanda para aquela região. Depois de estabelecido isso, feito o projeto, é necessário que o poder público, que aprova esses projetos, tenha uma agilidade boa, porque isso vem em benefício de todo mundo, inclusive da prefeitura, porque no momento que for aprovado, aí existe o pagamento de taxas, não só na prefeitura, como no próprio cartório de registro de imóveis, ou vai haver renda para a cidade, vai ser feita aquisição de material de construção nas lojas, isso tudo movimenta a economia. Então, quanto mais ágil é esse processo, isso vai beneficiar não só o empreendedor, ou quem está com o projeto para ser aprovado, mas o próprio município, a própria prefeitura e toda a cadeia produtiva da construção civil. O vereador Márcio Patucci concorda que a situação prejudica as empresas, atrasa o crescimento e a geração de emprego e renda. Ainda no ano passado, ele propôs a criação da Frente Parlamentar Mista para discutir o empreendedorismo e a desburocratização nos órgãos públicos. A expectativa é de que os trabalhos iniciem ainda em fevereiro. Vamos informar o Poder Executivo dessa demanda. Vai lembrar que alguns relatos aqui que foram trazidos, 7, 8, 10 meses para aprovação de um projeto. E muitas vezes o próprio empreendedor, aqui relatado, perde até o time, do empreendimento, ou seja, aquela inovação que muitas vezes está querendo ser apresentado aos consumidores passofundentes. Então a gente quer ver, tendo em vista toda a mão de obra, toda a qualificação, especialização dos técnicos da prefeitura, se esse tempo de aprovação dentro da legislação, dentro de todos os critérios de avaliação, pelo próprio Código de Obras, as leis do plano diretor, as leis ambientais, mas que isso possa ser encurtado e favorecer esses empreendimentos aqui na nossa cidade. É mais, como eu disse, é mais emprego, e também mais receita ao município. Acho que por esse ponto de vista, a administração ela pode encarar
enfrentar e também receber uma outra sugestão nossa, que é a criação da Central Única de Aprovação de Projetos, onde no mesmo espaço, no mesmo ambiente, todos os setores de fiscalização da prefeitura, né, obras, planejamento, meio ambiente, o setor tributário, o setor jurídico, eles passam a conciliar dos entendimentos e favorecer a aprovação desses projetos. Também participaram da reunião os vereadores Aristeu Dallalana, Saul Spinelli e Roberto Gabriel Tozon. A Procuradoria do Município e as Secretarias de Obras e Planejamento foram convidadas para a reunião, mas não enviaram representantes. De volta com a retrospectiva dos fatos que marcaram 2018, vamos rever hoje um dos grandes expedientes do vereador Alex Necker. A reportagem exibida em junho destacou algumas ações de iniciativa do parlamentar. A primeira foi a realização de melhorias na Vila Carmen. Alex mostrou que um dos principais problemas daquela localidade são os alagamentos que afetam muitos moradores. Eu fui morador lá da rua Alfredo Custódio e lembro das muitas vezes que aquela comunidade, a minha família, convivia com os alagamentos. É uma situação que vem piorando com o passar do tempo, porque a cidade cresceu, nos arredores muitas ruas que antes eram paralelepípedo foram asfaltadas e aí impermeabiliza o solo e aumenta o volume de água que quando chove vai para o córrego. Ao mesmo tempo a gente pôde constatar também que um grande número de residências que existem no entorno do córrego acabaram por construir seus muros e isso acabou canalizando ainda mais aquilo lá, aumentando a problemática. Nós viemos tratando desse tema há pelo menos uns 2 anos e meio, quando nós fomos procurados pelo então presidente na época da Associação de Moradores. E de lá para cá, a Prefeitura Municipal fez um levantamento, como tem feito em toda a cidade, a respeito da situação dos córregos que cortam a cidade de Passo Fundo. Lá foi feito esse levantamento do que era necessário fazer, do conjunto de obras, daquilo que é necessário fazer para procurar resolver esse problema. O município já tem esse estudo pronto. Então, na semana passada, nós fomos lá com os secretários das pastas envolvidas, obras, habitação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Transporte e Serviços Gerais, e reunimos com os moradores para que fosse apresentado, num primeiro momento, de forma rápida, ali, o que o município já levantou e buscar algumas alternativas. O município nós temos uma nova reunião marcada para amanhã à tarde, no gabinete do prefeito, onde as secretarias vão apresentar o conjunto de medidas que vão ser tomadas a curto prazo, a médio e a longo prazo para buscar a solução daquele problema, que é um problema, como eu digo, antigo, e que vem aumentando com o passar dos anos. A gente vai procurar tentar, através desse diálogo, com a aproximação do Poder Executivo e da comunidade, a solução para que as famílias possam ter tranquilidade no dia a dia da sua moradia. E o bairro José Alexandre Záquia foi o segundo apontado pelo parlamentar no grande expediente. Além de destacar obras realizadas recentemente pelo Executivo, falou de ações encabeçadas com os moradores. O bairro Záquia vem recebendo investimentos importantes, a nova unidade de saúde lá, que foi construída já há um bom tempo, que tem médicos permanentes, tem o programa Mais Médico lá funcionando, tem o programa Saúde da Família funcionando. Nós frequentemente somos chamados para dialogar com a comunidade no entorno de buscar mais e melhores soluções para aquela comunidade em termos de saúde. Recentemente nós acompanhamos as obras da drenagem pluvial, da canalização, da melhoria dos calçamentos, da iluminação pública do bairro, e é uma região da cidade que tem, assim como vários outros locais do município, ocupações de pessoas que, infelizmente, pela situação econômica e financeira, não tem condições de pagar um aluguel e não encontram outra saída que não ocupar determinadas áreas para ter onde residir, onde morar. Nós compreendemos muito essa problemática e estamos trabalhando para tentar buscar soluções necessárias para dar o direito que é fundamental ao direito à moradia. Então, nesse sentido, nós estamos acompanhando um conjunto de ocupações que ocorrem no bairro para buscar mediar o acordo, a resolução disso. E nesse sentido temos visitado muitas pessoas lá, dialogado tanto com a comunidade como com o Poder Executivo Municipal para buscar essas soluções.
A assessoria do vereador Alex Necker informou que o processo para a obra de canalização do córrego da Vila Carmen está na CEPLAN e aguarda a liberação de recursos federais. Já o problema das ocupações no Záquia continua sem solução e por isso é objeto de estudo permanente da administração municipal. Agora vamos para o intervalo, mas em seguida o Jornal da Câmara resgata a homenagem da mesa diretora ao Grupo Protege. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população. Mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Em junho, o Parlamento promoveu uma sessão especial em homenagem ao Grupo Protege, que presta serviços na área da segurança privada. A solenidade foi uma iniciativa da mesa diretora. O grupo, criado há mais de 45 anos no estado de São Paulo, começou com uma equipe pequena e poucos carros fortes. Hoje conta com 18 mil colaboradores e 1.700 veículos que estão presentes em 14 estados brasileiros. Na tribuna, o executivo da empresa, Mauro Sérgio Bonato, lembrou detalhes da história. Nós temos 3 grandes transportadoras de valores do Brasil hoje. É a Protege, que é a única com capital 100% nacional, depois a Prosegur, que é espanhola, depois a Brinks, que é americana. Mas dessas 3, a maior brasileira é a Protege. Iniciou lá em 41, o seu Marcelo Batista comprou uma empresa pequena, tinha 3 Fuca no início, 3 caminhões, e com o tempo ele foi agregando valores à empresa e foi tomando a dimensão que está hoje. Então o grupo tem crescido, tem estabilizado, foi agora pela revista Exame, foi a empresa que mais faturou a parte de logística, mais de 7 bilhões de faturamento, então a gente está num crescimento ascendente aí em todo o Brasil. Em Passo Fundo, o Grupo Protege tem 13 anos. 60 profissionais daqui são responsáveis pela segurança privada da região. Quando assumimos aqui a responsabilidade, foi através de uma licitação do Banco do Brasil. Nós entramos em Passo Fundo e ali fomos agregando mais clientes. Hoje a gente trabalha com o Banco do Brasil, Caixa Federal e outros clientes locais. Então, sobre a insegurança pública, hoje, infelizmente, tomou uma proporção gigante, não é o que era lá em 41. Então, há essa necessidade da pessoa investir em segurança privada, na questão do transporte de valores, principalmente, que se tem hoje muito aquela questão da pessoa querer levar uma lote para banco. Isso não se faz mais. Hoje não se faz arriscar o nosso bem maior que é a vida. Hoje nós temos empresas especializadas que fazem isso. E a Proforte está aqui para prestar esse serviço para a comunidade, trazendo segurança e benefício através da logística de valores e vigilância armada. Em razão da demanda do mercado, nos últimos anos a Protege decidiu criar outras 6 empresas. O grupo é especialista na segurança patrimonial, formação de profissionais, oferta de serviços gerais e transporte de valores. Temos a Provig, que é a nossa escola de formação de vigilante. Nós temos uma escola própria de formação de vigilante. Nós temos a Proair, que atende 28 aeroportos no Brasil. Temos a Proforte, transporte de valores, a Protege, transporte de valores. Também nós temos a CEGEL, que cuida da parte de segurança eletrônica. E também nós temos
a Protege Serviços Especiais, que cuida da parte de vigilância patrimonial. Então são 6 empresas que formam o grupo, trazendo um total de mais de 18 mil colaboradores, né? Lembrando que é um único dono da empresa, né? Uma SA de capital fechado, e está passando a sucessão para o filho. Então é uma empresa bem familiar, passando a sucessão para o filho, que está vindo assumindo toda a parte de gestão, que é o Mário Batista, que é o nosso diretor-geral hoje do grupo. O presidente, Pedro Danelli, representando a mesa diretora, concedeu certificados de honra ao mérito aos colaboradores mais antigos da Protege. Um reconhecimento à empresa que contribui de forma significativa com o desenvolvimento social e econômico da cidade. Nós temos em Passo Fundo e no Brasil todo várias empresas que trabalham e desenvolvem esse país. E muitas vezes você não sabe, não tem conhecimento o que aquela empresa faz, como ela começou, quantos funcionários tem. Por exemplo, essa empresa que estamos homenageando hoje, em todo o Brasil, eles têm 18 mil funcionários. Começaram há 45, 47 anos atrás. Aqui em Passo Fundo estamos há 13 anos com 60 funcionários. Inclusive hoje tem 7 funcionários que estão completando 13 anos na empresa. Então isso é valorizar essas pessoas que tiveram essa ideia de criar tempos atrás essa empresa e que transporta valores, que transporta o progresso da cidade, do estado, do Brasil, porque transporta dinheiro com segurança. E também valorizar, porque são pessoas que também estão arriscando a vida todo dia. Nos sentimos honrados realmente em receber essa homenagem. Então, estamos aqui bem representados, nós e nossos funcionários. A gente agradece aí. Para nós é um privilégio trazer essa oportunidade de homenagear a empresa nesta sessão e mostrar um pouquinho mais do nosso potencial. E trazendo para a comunidade que eles podem contratar um serviço especializado para transportar valores, enfim, e crescer junto com a empresa. Então, esses colaboradores que vão estar conosco hoje aqui prestigiando o evento, a gente fica muito feliz de poder hoje ver o crescimento da empresa em Passo Fundo, abrangendo aí mais de 80 municípios agora, que nós agregamos mais um cliente local, que é o Sicredi. Então nós estamos abrangendo a nossa extensão, passando de 60 atendimentos para 80 municípios na região de Passo Fundo. Da região norte até a região das Missões, atendendo toda a parte de logística de valores, vigilância armada, escolta armada, segurança eletrônica, trazendo segurança para a nossa população. No ano passado, Antônio Carlos Verardi, ilustre filho de Passo Fundo, esteve no Poder Legislativo para uma visita. Ele, que é superintendente do Grêmio, divulgou seu livro que traz histórias dos bastidores das 5 décadas de atuação do clube de futebol. Vamos lembrar. O passofundense Antônio Carlos Verardi é uma figura muito querida da nação tricolor. Não é para menos, funcionário mais antigo do Grêmio, com 53 anos de casa, vivenciou todas as glórias e derrotas do clube. Os momentos desde 1965 são lembrados por ele no livro Seu Verardi e Grêmio, Uma História de Amor, que foi lançado na cidade no dia 15 de junho. Entre os fatos mais importantes estão o Mundial, 3 Libertadores, 2 Brasileirões e 5 Copas do Brasil. Sou farmacêutico formado e nunca exerci minha atividade, sempre em todos os lugares que estive, eu estava sempre ligado ao futebol e, por acaso, sempre nessa atividade como supervisor. Quando fui convidado bem, na verdade, não é bem o termo, quando o doutor Fernando Cresce me mandou para tentar administrar o Grêmio, preparar a infraestrutura administrativa, me assustei, porque eu nunca fui administrador, mas também não tive medo da tarefa. Fomos lá, tive a sorte de, alguns anos depois, 3 ou 4 anos depois, assumir um presidente que percebeu a necessidade de modificar de alterar a estrutura do Grêmio, e com a minha participação sempre nós conseguimos cada vez melhorando. E o Grêmio, na época, quando eu comecei a trabalhar, tinha 10 funcionários, hoje tem mais de 400, né? O Grêmio estava lá no Estádio Olímpico, que não estava incompleto, tinha sido inaugurado incompleto, e só seria completado em 80 por gestão do Dr. Hélio Dourado. O Grêmio agora está na Arena, uma das maiores da América Latina, eu considero a mais bonita de todas. Então, é um crescimento pessoal, mas é consequência do crescimento do Grêmio. No Legislativo Municipal, o superintendente do Grêmio foi recebido pelos vereadores Rafael Colucci, Patrick Cavalcante e Roberto Gabriel Tozon. Na oportunidade, os parlamentares conheceram um pouco sobre os bastidores de um dos maiores times de futebol do país.
O vice-presidente da casa, que também integra o conselho do clube, comemorou a visita de Verardi. Para mim, é uma grande honra, primeiro como gremista, né? Desde 2013, quando eu entrei no Conselho Deliberativo do Grêmio, que eu pude começar a viver a parte mais interna, mais burocrática do clube, e uma lenda viva como é o seu Verardi, não só para os gremistas, mas para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, né? Ter saído, um cidadão passo-fundense, ter voltado aqui agora no lançamento do seu livro, para nós passo-fundenses, e falo isso na condição atual de presidente, né, no lugar do presidente Pedro Danelli, que não está em Passo Fundo, é uma grande honra, é algo que com certeza vai ficar nos anais da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Aos 84 anos, Antônio Carlos Verardi destacou a satisfação de retornar à terra natal para rever amigos e gremistas e aproveitou para agradecer o carinho dos conterrâneos. Muito orgulho de ser bem recebido e, como é que eu vou dizer, gostaria que meus pais fossem vivos para dizer, puta, aquele gurizinho que sai daqui de pé descalço, praticamente pé descalço, aí está sendo recebido dessa maneira. Então, isso é motivo de orgulho, mas também um pouco de preocupação, porque se estou tendo essa recepção, estou me atendendo dessa maneira, eu tenho que fazer cada vez mais e cada vez mais pelo crescimento do meu Grêmio. Lembrando que eu saí daqui com 14 anos de idade, jamais pensei que fosse praticar futebol e que fosse algum dia chegar, merecer algum tipo de renome e tudo, e eu digo assim, não é qualidade minha. Eu só sou o que sou porque eu fiz isso dentro do Grêmio. Quem faz a gente grande é o Grêmio. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana.